Então o pássaro se sentou em um poste de cerca e ficou ali, sozinho. Nenhum companheiro apareceu. Onde moro temos muitas pombas e, como sabem, elas formam pares para a vida, andam juntas, compartilham amizade, convivem e têm filhotes. Mas esse pássaro hoje parecia estar completamente sozinho. E pensei nesse trecho das Escrituras encontrado no Salmo 102. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Sabe, nesta noite, há muitas pessoas solitárias aqui, muitas pessoas solteiras na cidade de Denver. 51% da sua população é solteira. E muitas dessas pessoas são solitárias. Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui nos Estados Unidos, 70% mais pessoas vivem sozinhas em residências de uma só pessoa em comparação a 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado recentemente dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões de pessoas. O que você diria sobre Denver ou a cidade de onde veio? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidos por pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. O álcool e as drogas muitas vezes representam tentativas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma viagem e a embriaguez dá a sensação de que você tem companhia. Por outro lado, caminhar com Cristo é uma jornada onde você realmente tem Jesus ao seu lado, como Senhor e companheiro constante. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens recorrem às drogas por diversão, acabam viciados ou cedem à pressão dos colegas. Mas milhares se voltam às drogas por estarem sozinhos. Uma matéria de capa de uma revista abordou recentemente nossa juventude negligenciada. A matéria dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo essencial falta na vida de milhões. Segundo o artigo, há uma negligência espiritual que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool, muitas vezes culminando em suicídio. O que pode ser feito? Uma das palavras-chave na Bíblia é comunhão, da qual deriva o termo comunicação. Jesus se encontrou certa vez com um homem solitário, doente e paralisado por 38 anos. Esse homem havia permanecido no mesmo lugar, solitário e exausto, sem um amigo sequer. Jesus olhou para ele e perguntou: "Você precisa de um amigo?" E ele respondeu: "Sim." Aquele homem, carregado de solidão e dor humana, estava imerso na multidão sem rosto, mas Jesus o escolheu. Naquele dia, ele tornou-se amigo desse homem e o curou. Ele pode ser seu amigo nesta noite, se você permitir. A solidão, na verdade, começou no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus. Eles disseram: "Não precisamos de ti, Deus, podemos construir este mundo sem tua ajuda." E assim fizeram uma escolha terrível. Decidiram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho, tentaram construir seu mundo. E o pecado entrou naquele belo jardim. Foi transmitido à geração seguinte, e à próxima, e à próxima. Até chegar a você e a mim. Todos nós temos essa doença, e ela é fatal. Ninguém escapa do julgamento causado pela doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e herdadas por todos os habitantes deste mundo. No jardim, Deus procurou por Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas o procurou para que Adão soubesse onde ele próprio estava. Deus perguntou: "Adão, onde você está?" E Adão tentou se esconder, costurou folhas de figueira e as vestiu. Ele nem sabia que estava nu até aquele momento. Mas ele não conseguiu se esconder. A solidão nunca respeitou ninguém.
Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis, rainhas, carpinteiros, encanadores e todos os outros já sentiram essa coisa terrível chamada solidão. Em João 13 é relatada a última ceia e a traição de Judas. E as Escrituras dizem, ele saiu e era noite. Nunca ninguém se afastou de Jesus sem que fosse noite. Talvez tenha havido um tempo em que você conhecia a comunhão do povo de Deus, sentia paz com ele. Mas você se afastou, decaiu, virou as costas. Houve um momento em que você conhecia Cristo, sentia que o conhecia. Um tempo em que parecia que você estava comprometido com Deus. Mas agora, seu coração esfriou e endureceu para as coisas espirituais. Outras coisas, outros deuses e prazeres o afastaram. Você saiu da presença de Deus e descobriu que há escuridão lá fora. Você não tem mais comunhão com verdadeiros crentes, não se sente realmente à vontade no mundo em que vive e certamente não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga quanto a de um cristão desviado que afirma com a boca conhecer a Cristo, mas sabe no fundo do coração que não o conhece. Quantos de vocês estão divididos com um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos torna solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você vivesse na solidão. Centenas de pesquisas comprovam que nossa sociedade não nos tornou mais ajustados ou felizes. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensorial, mas isso gera amargura e uma perda do sentido de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam dejetos e lama. Lembre-se da história de Jesus com a mulher no poço. Ela era uma mulher solitária, teve vários maridos, não encontrou satisfação, paz ou alegria. Jesus veio, falou com ela, perdoou seus pecados, transformou sua vida e fez dela uma nova pessoa. Ela foi à aldeia de Sicar e disse a todos: aqui está alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos foram encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mesmo cercado por grandes multidões, às vezes ele estava sozinho, até no final. As Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As mesmas multidões que clamaram Hosana, em um dia, 5 dias depois, estavam crucificando-o. E por fim, ouvimos da cruz, Jesus pendurado no madeiro, morrendo por você e por mim. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou sobre si naquela cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar plenamente. Jesus tomou sobre si os seus pecados, o seu julgamento, o seu inferno. Todo o castigo que eu merecia pelos meus pecados, ele levou naquela cruz. Foi um momento solitário, um período em que ele sozinho teve que suportar o peso do mundo, tornando-se culpado por todos os pecados da humanidade. Ele experimentou a solidão suprema ao morrer por você e por mim. Nunca entendi como alguém pode rejeitar Jesus ao contemplá-lo na cruz, morrendo por nós. Como alguém pode virar as costas para ele, que oferece perdão, uma nova vida, paz, alegria e amizade. Ele promete que nunca estaremos sozinhos novamente. Com sua morte, Cristo tratou da causa principal da solidão humana, a separação de Deus. Pois o inferno, essencialmente, é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu suas agonias por você. Ele foi solitário por você. Lembro-me de quando minha avó faleceu. Tive o privilégio de estar presente.
Ela se sentou na cama com um sorriso e um brilho no rosto. Seu marido havia sido ferido em Gettysburg, perdido um olho e uma perna naquela batalha. E ela disse: "Eu vejo Ben", referindo-se ao marido que havia falecido anos antes, e completou: "Ah, a música é tão linda." Então, ela caiu de volta no travesseiro e partiu para a eternidade. Lembro-me também da morte de minha mãe, há relativamente pouco tempo. As palavras maravilhosas que ela deixou em seu leito de morte são inesquecíveis. Ela viveu exclusivamente para o Senhor. Havia uma alegria e uma paz nela. Sempre que entrávamos em seu quarto, saíamos com a sensação de que era ela quem nos ministrava e não o contrário. Mesmo em coma, ela acordou certa noite, citou um versículo bíblico e a enfermeira disse que nunca tinha visto um brilho como aquele no rosto de alguém. Depois, voltou ao coma e partiu para a eternidade. Há uma grande diferença, até no último momento, entre aqueles que conhecem Cristo e aqueles que não o conhecem. E existe também a solidão da sua decisão, porque Cristo morreu por você, Ele ressuscitou, Ele está vivo, quer habitar no seu coração, Ele oferece perdão, salvação, segurança, paz e alegria, mas Ele também oferece uma vida difícil. Não vou iludir você dizendo que é fácil seguir a Cristo, não é. Ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz, afinal, era o lugar onde os criminosos eram executados. Seria como dizer hoje: "Pegue a cadeira elétrica e siga-me." Jesus disse: "Eu vou sofrer, eu vou morrer. E se você me seguir, também terá problemas, dificuldades, perseguições e talvez até a morte. Você está disposto a isso? Está disposto a ir comigo até o fim, até a cruz?" Oh, sim, no meio de tudo isso haverá a paz, a alegria, a amizade, o perdão e a promessa de esperança que Ele oferece para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição, sofrimento e problemas que você jamais imaginou antes de vir a Cristo. Estivemos em partes do mundo onde as pessoas sofrem intensamente porque decidiram seguir a Cristo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Nossa reação à solidão frequentemente é lidar com os sintomas, não com a causa. Procuramos prazeres, festas, momentos de diversão, sexo. Nos envolvemos no trabalho, mergulhamos no mundo social da escola ou lemos livros que nos incentivam a tomar o controle de nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar em areia movediça. E quantos jovens e adultos hoje estão afundando nela, tentando salvar a si mesmos, mas não conseguem? Você chegou ao fim da linha. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele carregue seus fardos, ajude a resolver seus problemas e guie sua vida. Quantos jovens aqui esta noite não sabem realmente o que querem fazer com suas vidas? Ele pode ajudar no seu casamento, em quem você deve escolher para casar. Uma mulher me disse hoje à noite que está esperando o homem certo aparecer. Há muitos assim. Certifique-se de que seja o homem de Deus ou a mulher de Deus. Lembro-me de quando chamei minhas 3 filhas, que na época tinham apenas 8, 9 ou 10 anos, e disse: "Vamos parar aqui na montanha e orar pelos maridos que vocês vão casar um dia. Eles estão por aí em algum lugar. Vamos orar para que Deus os guie e guie vocês, para que sejam homens de Deus." Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido, mas oramos. E elas encontraram os homens certos. Um deles está aqui esta noite. Fizemos o mesmo por nossos filhos. E pela primeira vez em muitos anos, ambos os meus filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão em algum lugar. Contudo, essa decisão é sua, e somente sua. Buscar um antídoto para a solidão em drogas, álcool, sexo, grupos de encontros ou experiências psicológicas, muitas vezes só nos afunda ainda mais no desespero. Sem Cristo,
Essas soluções nunca oferecem uma verdadeira saída. A única cura é através de Jesus Cristo. Podemos restaurar o relacionamento mais fundamental da vida. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O salmista que escreveu sobre o pelicano e a coruja disse: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A solidão muitas vezes é o modo de Deus nos mostrar que é hora de buscarmos algo maior, de nos voltarmos para a cruz, e ao fazer isso nunca mais estaremos sozinhos. Há algumas semanas recebi uma carta que dizia: há cerca de um mês minha esposa e eu nos separamos. Ela saiu de casa dizendo que não aguentava mais ficar perto de mim. Chegamos a um ponto onde não conseguíamos mais nos comunicar. Trocávamos acusações, algumas verdadeiras, outras não, e palavras amargas e rancorosas. Ela se mudou e foi morar com outro homem até conseguir um apartamento só para ela. Em 8 de junho deste ano, cheguei em casa do trabalho e, após o jantar, senti uma compulsão para ligar a TV. Atribuo isso à solidão e frustração que estava sentindo. Às vezes, a TV pode ser uma boa forma de distração momentânea, mas não é uma solução verdadeira, ele escreveu. De qualquer forma, liguei o aparelho e comecei a trocar os canais aleatoriamente. O canal que escolhi estava anunciando o início da cruzada Billy Graham na Carolina do Sul. Confesso que sempre fui muito cético em relação a programas religiosos na televisão, mas continuei assistindo. No final do sermão, que senti ser direcionado a mim e à minha situação, você convidou as pessoas que queriam mudar o rumo de suas vidas a se entregarem a Cristo como Salvador. Hesitei, mas fiz isso. Neste momento, minha esposa e eu estamos tentando colocar as coisas de volta no lugar. Outro relato. Na noite passada, preguei sobre João 3,16, e as pessoas recitaram juntas: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais de 1.700 pessoas vieram e entregaram suas vidas a Cristo. Algumas semanas atrás, em outra cruzada, um homem leu o mesmo versículo e o conselheiro disse: Você pode colocar o seu nome nesse versículo? Você é o todo aquele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que seu nome que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também é o todo aquele. Deus amou você a ponto de dar o seu Filho por sua vida. Coloque o seu nome lá. Todo aquele que nele crê, ou que entrega sua vida a ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Com um sorriso no rosto, aquele homem disse: Eu gosto disso. E você pode fazer o mesmo hoje à noite, como muitos fizeram ontem à noite. Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho. Coloque o seu nome e diga: Senhor, abro meu coração e minha vida para Ti. Entrego-me a Ti. Para alguns, pode ser o momento de se recomprometer com Deus. Para outros, será um novo começo. Talvez você queira ter certeza de como está diante de Deus nesta noite. Vou pedir que você faça o que vimos tantas pessoas fazerem ontem. O que vimos em todos os continentes e em mais de 60 países. O mesmo que estou pedindo agora. Levante-se do seu lugar, centenas de vocês, e diga: Esta noite, quero servir a Cristo. Quero seguir a Cristo. Quero recebê-lo. Quero ir à cruz. Quero colocar minha confiança e esperança nele. Quero ter os meus pecados perdoados.
Quero saber que estou indo para o céu. Quero ter a certeza de que Cristo vive no meu coração. Depois que todos vocês vierem, terei uma palavra com vocês e farei uma oração. Você pode se perguntar: Billy, por que você pede para as pessoas virem publicamente? Porque todas as pessoas que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. E Ele disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu. Há algo em tomar uma posição pública que torna esse momento significativo. Se você está lá na galeria superior, pode levar 2 ou 3 minutos para descer. Então comece agora. E peço que ninguém deixe o estádio, por favor. Este é um momento sagrado e Deus está falando com você, onde quer que você esteja. Se você está com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Se veio de ônibus, ele esperará por você. Depois que todos vierem, direi algo mais. Farei uma oração com vocês e entregarei materiais para ajudá-los na sua caminhada cristã. Você pode trazer um amigo, mas apenas levante-se e venha rapidamente. Se você está em outra parte do país assistindo pela televisão, pode fazer o mesmo compromisso agora. Esteja você em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, pode ter a certeza de que seus pecados estão perdoados, que você foi justificado. E a palavra justificado significa como se você nunca tivesse pecado em toda a sua vida. É assim que Deus olha para você através do sangue de Cristo. Ele entrará no seu coração, onde você estiver. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso que centenas estão fazendo aqui no Colorado, nesta linda noite. Deus te abençoe. Sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua própria vida não pode ser meu discípulo. Claro, isso é uma expressão idiomática de preferência em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo de sua própria vida.
Cristo deve estar em primeiro lugar. E ele disse: se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião, ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores, e 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam. E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos.
Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão, pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje, mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar. Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais, porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tenho um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer,
antes de tudo, que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês por que a Bíblia não é verdadeira. Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá, impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje,
exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa, e Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem:
Eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida. Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Líderes cristãos que estejam prontos para avançar, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando você nesta noite para se juntar ao exército dele. Marchar com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro, você precisará tomar essa decisão inicial. Dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé, eu o recebo, Senhor, em meu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Centenas de vocês, jovens e velhos, vou pedir que façam algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que se levantem de seus assentos agora. Centenas de vocês. E venha, e fique neste campo e diga: ao vir, eu recebo Cristo. Eu quero seguir Cristo. Quero entregar todas as chaves do meu molho a Ele, não importa o custo. Estou disposto a pagar o preço nesta noite, seja qual for. Se você está com amigos ou parentes, traga-os com você. Mas venha. Ou se você veio em um ônibus, eles vão esperar por você. Quem quer que esteja com você, eles vão esperar. E depois que todos vocês estiverem aqui, quero dizer algumas palavras para vocês, fazer uma oração e entregar-lhes alguns materiais. E então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Mas venham, não deixe esta noite escapar, pois a Bíblia diz: aquele que endurece o coração, mesmo após muitas repreensões, será de repente destruído sem remédio. Você pode nunca mais ter um momento em toda a sua vida em que esteja tão perto do reino quanto está nesta noite. Este é o seu momento e a sua hora. Venha rapidamente de todos os lugares. Vamos esperar. Já há centenas vindo. Junte-se a eles e venha. E enquanto você vem, o coral vai cantar. Você que está assistindo pela televisão pode ver que cada corredor deste grande estádio aqui em Tampa, Flórida, está cheio de jovens e idosos vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja agora. Estou pedindo que você o faça. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso agora. Levando-o a se ajoelhar, e ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso, novo compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título. Outro nome, se preferir. Chame de conversão,
compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico. Ele era religioso e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta, e já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade.
Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jipe. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro, e ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos, e depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde, e nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido. E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: você deve nascer de novo. Quando ele disse isso,
Ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs, mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer, vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse, todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria, agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado, mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas, mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas. Silence wrapped in thread, stitched from pages never read, a breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin, I bend beneath what lives within.
that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture